Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E antes de partir para as notícias dessa segunda-feira de jogo importante, Vasco e Ceará em São Januário às 18 horas. Antes de partir para as notícias, tem notícia sobre o Levenciano, falando à imprensa portuguesa sobre, dentre outras coisas, o Thales Magno, uma possível venda do Thales Magno para o futebol europeu. Tem também a escalação, a provável escalação, os suspensos, uma pincelada no jogo de hoje, Vasco e Ceará. E tem, infelizmente, uma notícia muito ruim para a imagem do Vasco, uma dívida ridícula com uma empresa de material de construção que não foi paga pela diretoria. Antes de partir para essas notícias, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o nosso vídeo, porque isso ajuda o YouTube a sugeri-lo para mais vascaínos, ajuda muita gente aqui e a gente agradece, galera. Galera, vamos começar logo pela notícia dessa diretoria atual do Alexandre Campelo. Uma dívida com material de construção, uma dívida por uma compra de areia lavada mesmo. O Vasco não pagou esse material para alguma obra lá em São Januário e essa dívida já se arrasta há mais de um ano. E infelizmente, para a imagem do Vasco, mais uma vez sendo arranhada, o juiz da 28ª Vara Civil aqui do Rio aceitou o pedido de penhora da empresa para penhorar, obviamente, as contas do Vasco para que ela recebesse o valor. A dívida atualmente está em R$44 mil, mais ou menos. E aí, para surpresa do juiz e para vergonha do Vasco, foi encontrado um valor ínfimo nas contas do Vasco, valor que não dava para pagar essa dívida, chegaria ao montante da dívida. E aí agora a empresa vai recorrer, vai entrar com outra ação, alguma coisa do tipo, para receber esse valor, um valor muito baixo. E aí a gente não entende por que essas coisas bobas, às vezes uma dívida ridícula como essa acontece. E aí o presidente Alexandre Campelo, antes da eleição, querendo comprar o Benítez, entrou com a parceria com o mercado Bitcoin. Entraram R$10 milhões no Vasco, o Vasco pagou alguns salários de jogadores. A gente espera que tenha pago todos os salários de funcionários também, que o Vasco esteja em dia com os funcionários, é o que a gente espera. E aí não paga uma dívida de R$44 mil. Era 38 mil, passou a 44 mil porque o Vasco não pagou. E aí com as correções a dívida acabou crescendo para R$44 mil. Mas aí vai para a imprensa, uma situação dessa vai para a imprensa e o Vasco acaba sendo chacoteado de novo. Já que o presidente Alexandre Campelo quis falar que o Vasco estava virando motivo de chacota, isso aí, na minha opinião, realmente é o que é motivo de chacota. É o que faz o Vasco virar chacota de outros torcedores. Uma dívida de R$44 mil que o Vasco não paga, realmente dessa diretoria, isso aí parece ser o fundo do poço. Como foi falado, o Campelo vai sair da diretoria da mesma forma que entrou, de forma melancólica. O Vasco não tem dinheiro nas suas contas para pagar uma dívida de R$44 mil. Aí vai ter gente que vai falar, não, mas o Vasco não deixa dinheiro lá nas contas por causa das penhoras. Tudo bem, o Vasco não deixa dinheiro lá na conta por causa das penhoras. Porque não foi pago, da mesma forma que pagou os salários de alguns jogadores, da mesma forma que estava arrumando dinheiro para comprar o Benítez. Por que não pagou essa dívida então? De R$44 mil, uma empresa de material de construção. E mais, essa dívida tinha sido parcelada ano passado e o Vasco pagaria R$6 mil por mês. Não cumpriu nada, não pagou os honorários advocatícios que o Vasco teria que pagar de R$4 mil, a entrada de R$9 mil e 5 parcelas de R$6 mil, R$6.100 mais ou menos. E isso vai para a imprensa e mais uma vez a imagem do Vasco fica arranhada. Deixa a sua opinião aí, galera, o que vocês acham dessa situação triste, vexatória que o Vasco vem passando. A outra notícia é sobre o Germancano, não é uma notícia boa também, é uma notícia ruim. Ele foi diagnosticado com a Covid-19 e não vai enfrentar o Ceará. Vai fazer um outro teste, a contraprova, para ver se pode jogar contra o Defensa e Justiça durante a semana, na quinta-feira. Vamos aguardar, Germancano, nosso artilheiro. Com o Germancano em campo, o Vasco ganha mais de 50% dos jogos. O Germancano é o artilheiro do time, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Salvou o Vasco na Copa do Brasil em várias ocasiões,
fazendo gol de classificação, salvou o Vasco classificando na própria Copa Sul-Americana, vem fazendo os gols que o Vasco precisa no Campeonato Brasileiro para ganhar algumas partidas. É imprescindível, é o artilheiro do time, talvez não seja o melhor jogador, porque essa posição é do Benítez, de melhor jogador, de cérebro do time, mas com os dois em campo o Vasco vai muito bem. O Benítez deve voltar, mas o Germancano fora. Infelizmente não enfrenta o Ceará, vamos torcer para que ele possa jogar na quinta-feira contra o Defensa e Justiça. A escalação do Vasco muito provavelmente vai ser essa, galera. Cão, Miranda, Leandro Castan, Ricardo Graça, Léo Matos, Marcos Júnior, Leonardo Gil, Neto Borges e Martim Benítez, Ribamar ou Thiago Reis e Gustavo Torres. No caso, Gustavo Torres mais recuado, né, como um atacante, e como centroavante o Ribamar ou Thiago Reis. É a melhor escalação que a gente poderia ter nesse momento, agora nesse momento. Tomara que o Benítez já inicie mesmo jogando, vai ser muito importante para o Vasco. Pikachu tá fora porque tá suspenso, na minha opinião, graças a Deus ele tá fora, porque não acrescenta nada ao time do Vasco. Tem outros jogadores também que, como o Jadson, o Erley, Magno, o Fernando Miguel, que ainda estão com a Covid-19 também e, portanto, não jogam. O time é esse, muito provavelmente o time é esse, tem sempre alguma mudança de última hora, mas, a princípio, é esse time que vai entrar em campo. Deixa a sua opinião sobre esse time do Vasco, sobre o jogo de hoje, Vasco e Ceará, às 18 horas em São Januário, jogo importante. O Vasco tem que ganhar esse jogo, o Ceará vem com alguns desfalques. Em várias posições, o Ceará tem desfalques. O Vasco não pode dar mole hoje, não pode empatar esse jogo. O Vasco tem que ganhar esse jogo. É jogo muito importante, o Ceará também está brigando lá embaixo, é jogo de 6 pontos. É muito importante que o Vasco ganhe o jogo de hoje. Se o Vasco ganhar, dá um salto aí para 13º, já fica mais tranquilo na tabela. O Vasco tem 2 jogos a menos do que alguns times e 1 jogo a menos do que a maioria deles. É importante demais que o Vasco ganhe esse jogo. Torcer que o Benítez volte bem, que o Neto Borges e o Léo Matos sejam um desafogo do Vasco ali para puxar contra-ataque, assim como o Gustavo Torres. Infelizmente, como a gente falou, o Germancano não vai estar em campo, mas torcer para quem entrar, Ribamar, Thiago Reis, quem quer que seja, faça gol e o Vasco ganha esse jogo, galera. É muito importante, vou repetir, é muito importante o Vasco ganhar esse jogo de hoje. Deixa a sua opinião sobre o jogo de hoje aí, Vasco e Ceará. E a última notícia, galera, sobre o Levenciano. Ele deu entrevista à imprensa portuguesa, mais precisamente ao Desporto ao Minuto. E aí sobre vários assuntos, ele falou sobre o Thales Magno. A imprensa portuguesa já querendo escavar o Thales Magno ou no Benfica ou no Sporting. E aí ele foi perguntado sobre uma possível venda do Thales Magno. E aí ele respondeu da seguinte maneira: o Thales é um jogador que ainda precisa desenvolver melhor o seu futebol. Precisa de um trabalho de fisiologia forte, que hoje não existe no Vasco. Ele começou falando isso, que o Thales Magno precisa se desenvolver mais, e continuou, né? A entrevista foi continuando, ele foi falando sobre uma possível venda do Thales Magno, do futebol europeu, e mais precisamente é o que a imprensa portuguesa tenta cavar, né? Thales Magno no Sport ou no Benfica. Ele completou: vamos trazer o melhor preparador físico do futebol brasileiro, o Alex Evangelista, que já trabalhou na seleção brasileira e no Japão. E o Alex Evangelista já trabalhou no Vasco também, foi um momento muito bom do Vasco. Quase não tinha lesão na época do Capes com o Eurico. O Alex Evangelista desenvolveu um trabalho muito bom no Vasco nessa época. Um grande profissional. É preciso dar mais força física ao Thales Magno e desenvolver melhor o grande talento que todos sabem que ele tem. Vamos investir no nosso ativo para que, caso ele venha a ser vendido no futuro, seja numa condição muito melhor do que a atual. No momento ele descartou, no futuro próximo ele descartou vender o Thales Magno. Ele disse que quer chegar no Vasco, conversar com o treinador, conversar com a equipe, com a comissão técnica, com o próprio Thales Magno, para analisar, né, como o Thales Magno vai se desenvolver, como as coisas estão. Muito provavelmente, nesse ano de 2021, o Thales Magno deve ser vendido, mas agora, nesse momento, ele descarta vender nesse futuro próximo, aí, nos próximos 2-3 meses, vender o Thales Magno. E aí ele falou que o Vasco tem que realmente vender melhor os seus jogadores. Deu o exemplo do Marrone, que foi vendido para o Atlético Mineiro por um valor menor do que o valor que ele poderia valer se continuasse no Vasco, se o Vasco tivesse uma estrutura boa para que o jogador pudesse desenvolver o futebol. Obviamente, com um time bom, com um time forte, ganhando títulos, jogadores rendendo melhor, uma venda renderia muito melhor ao Vasco. E aí ele deu o exemplo do Marrone, do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho também na época, alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, saiu muito mal vendido, foi muito mal vendido pelo Vasco. E o Vasco, infelizmente, sofre com essas vendas ruins.
dos jogadores. E aí ele quer mudar, o Levinciano, segundo o que ele falou, ele quer mudar essa perspectiva e quer mudar essa realidade do Vasco. E aí o que a gente imagina que ele vai fazer é ir montando, né? Obviamente ele entrando como presidente do Vasco, vai montando seu time, vai montando sua equipe, vai montando um time forte. E aí para poder dar mais estrutura para esses jogadores da base desenvolverem melhor o futebol, para serem vendidos da melhor forma possível, para o Vasco realmente fazer dinheiro. Isso é muito importante, realmente o Vasco tem que começar a vender bem os seus jogadores. Deixa a sua opinião aí, galera, sobre essa entrevista do Levinciano lá para a imprensa portuguesa, falando sobre uma provável venda do Thales Magno. Não agora, mais um pouco para frente. Pode ser que seja para Portugal, pode ser que seja para outro país da Europa. Deixa a sua opinião aí sobre as falas do Levinciano de fortalecer o jogador, de fortalecer os jogadores da base para que sejam vendidos da melhor maneira possível. De trazer o Alex Evangelista, ótimo profissional, que fez um trabalho muito bom, vou repetir, fez um trabalho muito bom no Vasco e vai fazer parte da equipe do Levinciano. Deixa a sua opinião aí, galera, sobre tudo isso, o que vocês acharam. É isso, galera, esse foi o nosso vídeo, notícias da manhã do Vascão, nessa segunda-feira, com um jogo importante, às 18 horas em São Januário. Não esquece de, se puder, curtir, compartilhar, ajuda muita gente aqui no canal. Um abração a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.